diz que é nada, mas é um nada, segundo ele mesmo, petulante. Também é polêmico, provocador, o que, com perdão da licença poética, é uma literação, uma repetição de consoantes, por conta de 3 palavras seguidas começando com P. Pois então, vem mais. Preguiça e precariedade, 2 características do que o Lobão chama de terra do nunca, aquela mesmo do Peter Pan, porque ele acha que a gente, como país, se recusa a crescer. Lobão, bem-vindo aqui ao nosso sofá, você na poltrona, para usar mais uma palavra com P no estúdio. Quer dizer que a culpa é dos modernistas, coitados dos modernistas, mas enfim, a culpa é de 22? Ô, Leila, é o seguinte, eu comecei a escrever esse livro com um insight baseado numa ligação que eu sempre tive várias dúvidas em relação à Semana de 22, desde que eu era criança, porque eu tive notícia da Semana de 22 justamente quando fez as Bodas de Ouro, 50 anos, que foi em plena ditadura militar, e tinha aula de moral e cívica. Minha cabeça se confundia toda, porque eu pensava assim, bom, tinha esquerda, tinha direita. A Semana de 22, a gente aprendia na aula de português, aprendia na aula de moral e cívica, e tinha o cinquentenário, e não sei o quê, e a gente olhava que aquilo ali, pô, mas peraí, os caras ali são militares, a gente ouvia tudo muito misturado nessas aulas, e desde que eu vi o negócio de macunaíma e de preguiça, e de orar sem nenhum caráter, de antropofagia, eu morria de vergonha porque eu pensava que eu fosse um cara meio burro, eu vou crescer, ainda vou pegar uma certa maturidade, etc. Mas, sinceramente, em silêncio, eu ficava achando assim, por que cargas d'água, isso é bonito, eu acho isso uma coisa vil, você ser antropófago, mesmo da mais ousada das metáforas, eu acho as coisas piores. Você está vendo um daqueles programas do Reino Animal, aí de repente você sabe que o tubarãozinho come outro tubarãozinho, e eu fico decepcionadíssimo com o tubarão. Pô, mas ele come outro da sua própria espécie, entendeu? Então, quando eu fui escrever o livro, eu comecei pensando nisso. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer um ensaio sobre o que o Brasil, porque eu realmente estou absolutamente insatisfeito é uma coisa bastante chique, para dizer, em relação ao Brasil. Então, eu fui fazer esse elo. Por que nós não crescemos nunca? Nos recusamos a crescer. E tem essa coisa da precariedade, da permanência da precariedade, a preguiça, e os dotes que seriam reprováveis em qualquer cultura de um povo normal. Nós somos aqui, nós nos sentimos privilegiados. É a eterna carnavalização, né? Carnavalização, exatamente. Agora, tem uma coisa, eu me pergunto se os modernistas, eles não tinham um quê de humor, né, naquela coisa toda, e também não dava pra gente ficar imitando Ingres, por exemplo, sabe, aquela coisa, século XIX e tal coisa, assim, quando a Europa já não fazia mais isso, e a gente tinha que inventar alguma coisa. A questão é se não está na hora de dar um passo adiante, eu acho que se o Oswald estivesse vivo, principalmente ele, que era um iconoclasta, assim como eu também sou, ele ia ser o primeiro a querer tomar um chopp ali na esquina e fazer um filosofal. E de repente fazer uma revisão disso tudo, porque eles fizeram aquilo basicamente, não com nenhum conceito muito sólido, eles tiveram que inventar algumas coisas na hora. Eles queriam era fazer uma ruptura com o academicismo, e eu falo no livro, ele acabou criando um outro bem mais tacanha, porque eu pensei assim, pô, ele sacralizou-se, né? E foi relido de várias maneiras. Teve uma relutância aqui, um xingamento acolá, mas nenhuma coletividade, nenhum movimento, desde os 90 anos dessa formação, houve uma contestação para argumentos que são absurdos, tá entendendo? Então eu pensei assim, e quando eu fiz as minhas pesquisas, foi sempre num viés mais à esquerda. Aí eles eram os burguesoides que ficavam lá, tentando falar uma afrancesada, isso era o máximo que acontecia. Então eu falei assim, mas isso é um absurdo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ler o Manifesto Antropófago, li o Pau Brasil, fiquei lendo tudo do Oswald, né? E do Mário, basicamente. E é um histórico da Semana de 22, vários livros, etc. e tal. Mas quando eu comecei a ler o Manifesto Antropófago, tinha espaços, né, entre as trofas, e aquilo, eu pegava a caneta, pesquisava, ficava... Aí, de repente, eu percebi que eu invadi. E comecei a conversar com ele. Eu falei, mas hoje, pelo amor de Deus, não tem isso na cabeça, rapaz. Pois é, você começou o livro pelo fim, né? Não é uma carta para o Oswald? A gente imprimiu aqui. Virou uma carta aberta. Posso ler um pedacinho? Olha só.
Olha, tá aqui. Trocando em miúdos hoje, vou te garanto que estamos numa pontinho, não posso falar aqui, de fazer boa história nesse horário. Pode acreditar, mesmo sem espírito bragantino, sem rapel ou ordenação, seja lá de quem for, mesmo nossa economia conquistando um lugar de destaque no mundo, jamais abandonamos a precariedade, a corrupção, pesos e medidas arbitrários, a breguice, a incompetência, o assistencialismo, o nepotismo, o peculato, a demagogia, o simplismo, o coronelato, com os mesmos coronéis de sempre e alguns outros, tantos engrossando o cordão de bandidos no poder, a péssima educação, a total falta de seriedade, a eterna procrastinação. Ainda somos uma chula capitania hereditária, querido amigo. Enfim, essa é a sua carta ao Oswald, né? Pelo menos um trecho dela. Quer dizer, tem uma coisa que eu acho que é uma série de coisas que a gente tem que parar para pensar como país, né? Por exemplo, quando tem um engenhão que podia ter desmoronado no Ventania de hoje de manhã, a gente para pensar, peraí, né? Não precisa, né? Não, exatamente. Não só no engenhão, né, Lida? A gente falando do Maracanã também. A gente o Velódromo, toda a Vila Olímpica foi superfaturada em 2006, gente, né? Não, e a gente soube agora do Maracanã, sendo reformado para a Copa, já sabe que vai ter que ser reformado novamente para a Olimpíada. Não dá pra fazer uma reforma só? Fora falar isso tudo que eu vou estar dizendo de, desvio, essas coisas, faturamento, nenhuma só. A gente é muita cara de pau, né? É muita cara de pau que vai passando. Olha, tem 2 internautas aqui. O Tomás Regis, ele gostaria de saber do Lobão o que motivou a escrever esse segundo livro e se ele considera algum livro melhor que o outro, mais polêmico. Isso é uma referência no 50 anos, a 1000 e tal, que é o anterior. E o Fernando Guimarães gostaria de saber do Lobão em qual momento ele se sentiu à vontade para escrever a sua história no primeiro livro e os motivos que o levaram a escrever esse novo livro que já está dando o que falar. Sim. Olha, uma coisa também muito interessante que um deles falou, acho que sobre o negócio ser polêmico, eu quero explicar às pessoas, eu pessoalmente eu não tenho o menor intento em ser polêmico. Eu apenas tenho o intento de mostrar minhas opiniões. Quem fica em polvorosa são as pessoas que vêm, entendeu? Eu não fico fazendo, eu vou provocar uma polêmica. Não. Inclusive, os argumentos são todos fundamentados. Eu não posso comparar um livro com outro, porque um é um ensaio, o outro é uma biografia. Sabe? Talvez o ensaio me mostre muito mais do que a minha própria biografia, mas a maneira de escrever é completamente diferente, é muito mais responsável. Eu tive que ler uns 60 livros, documentários, filmes, tá? E fora as minhas vivências pelo Brasil afora, de mais de 30 anos de carreira, todas as coisas que eu vi. A gente está vendo aí a capa do primeiro, dos 50 anos a mil, que é exatamente a tua... Vai virar filme também, e que foi muito divertido, e foi muito terapêutico, assim, eu tive que me encontrar com a minha história, né? Agora, eu achei que... Eu comecei pensando uma coisa, revoltado com uma coisa e acabei revoltado com outra, me achando uma besta quadrada. Inclusive o penúltimo capítulo, assim, olha, eu confesso a vocês que eu sou uma besta quadrada por ter, no meio das pesquisas, descoberto uma série de coisas que eu pensei, mas cara, eu tenho 55 anos, como que eu não consegui ver isso antes, sabe?